Simão, filho de João, tu me amas? Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa e iniciamos o mês de maio dedicado à devoção mariana, um mês dedicado a Maria, Mãe de Cristo, nossa mãe. No evangelho que nós acabamos de ouvir, vimos a figura de São Pedro com outros apóstolos que, após a ressurreição de Jesus, se põem a pescar novamente. Estavam ainda um tanto desanimados, não sabiam ainda o que fazer, e nessa pesca eles não conseguem apanhar absolutamente nada. E ao amanhecer, Nosso Senhor, então, aparece à margem do mar da Galileia e grita para eles: moços, tendes algo para comer? Eles não reconhecem Jesus, estava a uma distância de 100 metros, talvez a neblina ainda muito intensa. E eles dizem: não temos nada. Não conseguimos pescar absolutamente nada. E Jesus então diz: lançai a rede para o outro lado da barca. Então, eles fazem exatamente o que Jesus diz e apanham 153 peixes grandes. E no momento dessa pesca, João, que era o discípulo amado, reconhece que é o Senhor e diz para Pedro: é o Senhor. Pedro, então, com o jeito dele, que é impulsivo, né? Então põe a roupa e mergulha na água para ir rapidamente ao encontro do Senhor. Os demais vão com a barca. E chegando lá, para a surpresa de Pedro e os demais, Jesus está fazendo um churrasquinho de peixe lá na brasa, né? E veja que interessante, porque Jesus perguntou para eles: tem algo aí para comer? E ele disse: não, mas ele já tinha um peixe lá para fazer, né? E ainda um pãozinho, assando um pãozinho de alho, né? Quem sabe? Bom, e aí Jesus então pede para Pedro que apanhe alguns peixes que pescou, coloca ali para também assar e chama eles para comer. Então, assim se deu a terceira aparição de Nosso Senhor. Jesus aparece para os discípulos de uma forma muito amigável, ou seja, querendo confraternizar com os seus discípulos, fazendo um churrasquinho de peixe, né, com um pãozinho. Mas depois desse momento de refeição, Jesus chama Pedro à parte e começa a dizer a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele se entristece, porque Jesus pergunta 3 vezes. Provavelmente Pedro se lembra das 3 vezes que negou o Senhor e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Como aqui dizendo: Senhor, apesar do meu pecado, das minhas faltas, tu sabes que eu te amo, Senhor. E veja, nessas 3 respostas de Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Jesus vem confirmar aquilo que ele havia, então, chamado e escolhido a Pedro, quando disse para ele: tu
és Pedro, tu és Kefas, Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a sua fé, a proclamação da sua fé, eu edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E completa dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus, ele elege Pedro para ser seu vigário. Elege Pedro para que ele possa apacentar o seu rebanho. E depois de ressuscitado, então, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus confirma a Pedro a sua missão. Nós sabemos bem que Pedro foi o primeiro Papa e que foi o próprio Senhor Jesus que o elegeu, que o escolheu para dar continuidade à sua obra redentora. E daqui a alguns dias, nós teremos uma nova eleição de um Papa. A Sé, ela está vacante, nós não temos Papa agora. E nós não podemos ficar sem Papa, a igreja não pode ficar sem Papa. A igreja, ela precisa de um pai. A igreja precisa do Cristo visível, que é o Santo Padre. Precisa do vigário de Cristo. Precisa daquele que apacenta o rebanho de Cristo. Por isso, a igreja elegerá um novo Papa, um sucessor de Pedro. Todo Papa é sucessor de Pedro. E por isso, meus irmãos, talvez nós tenhamos escutado muitas coisas por aí, pela mídia, né? Quem vai ser o novo Papa, quem está sendo cotado para ser Papa, né? Quem é isso, quem é aquilo, e a mídia insiste muito numa nomenclatura política, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é progressista, quem é conservador. Veja, meus irmãos, essas nomenclaturas não cabem. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição política. A igreja é uma instituição divina e humana. Ela é divina porque ela é animada pelo Espírito Santo. E ela é humana porque a igreja visível é constituída de homens. Mas não é uma instituição política. Se existe alguém que, de fato, não confia, não crê no Evangelho, não crê na doutrina da igreja, isso pode sim acontecer. Pode haver, porventura, cardeais que talvez estejam um pouco longe da fé? Pode ser que sim. Mas a nomenclatura política não cabe na igreja. Ou é fiel ao Evangelho de Cristo, à doutrina de nosso Senhor, ou não se é fiel. Ou seja, essas são as duas escolhas. E se faz necessário, meus irmãos, que nesse período nós nos coloquemos a rezar. Ou seja, qual é a obrigação do fiel católico nesse momento? Rezar, rezar, rezar. Dobrar os nossos joelhos e rezar. Nós cremos verdadeiramente que o Espírito Santo atua no momento do conclave.
no momento em que é escolhido um novo Papa, o Espírito Santo, ele age. Mas por que então nós temos de rezar? Nós temos de rezar para que os eleitores, os cardeais, eles se deixem ser guiados pelo Espírito Santo. Para que eles sejam dóceis ao Espírito Santo. Para que assim, movidos pelo Espírito Santo, possam eleger e escolher aquele que verdadeiramente Deus escolhe. E por isso nós devemos rezar. Ah, Padre, mas se Deus, se o Espírito Santo age na igreja, então não preciso rezar porque ele vai agir. Não. Deus sempre quer contar conosco. E por isso a nossa responsabilidade, porque nós somos membros da igreja. E esse é um momento muito importante na história da igreja. Não só na história da igreja, mas na história da humanidade. É um momento muito importante, porque o Papa, ele é quem guarda o depósito da fé dos apóstolos. Ele é o guardião da fé. Ele está a serviço da igreja e não está acima da igreja. Ele é aquele que deve proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não um evangelho próprio. É aquele que, de fato, deve apacentar as ovelhas de Cristo e não as suas ovelhas, porque as ovelhas são de Cristo. Portanto, rezemos, meus irmãos. No próximo domingo, provavelmente já teremos um Papa, um novo Papa. Havemos Papa, temos Papa. E desde já, nós amamos o Papa. Nós queremos bem ao Papa. Mas nós precisamos rezar. E uma outra sugestão é, faça alguma penitência, faça algum pequeno sacrifício, um jejum, uma mortificação em prol do conclave. O conclave, ele se inicia com uma missa, ou seja, a missa para a eleição de um novo Papa. E os cardeais estão reunidos nesse tempo que antecede o conclave, sobretudo no espírito de oração, diante do Santíssimo Sacramento, rezando a liturgia das horas, se colocando diante da Virgem Santíssima, na oração do terço. Portanto, é um momento muito importante para a igreja. E nós não podemos estar à parte disso, ou seja, ou melhor, fora do que está acontecendo, mas a par disso, dentro do que está acontecendo. E por isso rezar, pedir que de fato esses homens sejam guiados pelo Espírito Santo. Na primeira leitura, nós ouvimos São Pedro e os demais discípulos que pregavam o Evangelho de Jesus e foram açoitados porque pregaram o Evangelho. E queriam prendê-los, mas Pedro diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aí está a figura do Papa, do Pai na fé. É aquele que anuncia o Evangelho de Jesus, mesmo que para isso tenha que dar a sua vida. Portanto, peçamos a Deus pela Igreja. Hoje nós terminamos os 9 dias de oração pela alma do Papa Francisco, chamado Novembrialis, e amanhã se começa na Igreja essa preparação próxima para o conclave. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.